Queridos, olha só, nós estamos vivendo um tempo muito profético, um tempo muito necessário que nós sejamos assertivos em tudo que a gente fizer. Tudo que a gente falar, todas as decisões que nós tomarmos, nós precisamos acertar. Por quê? Porque nós não temos mais tempo. Porque os tempos estão se esgotando. O tema dessa série de mensagens é a urgência do tempo. Você que não assistiu, não ouviu, semana passada a gente trouxe esse início. O tema da mensagem de semana passada foi o tempo. A série toda então é a urgência do tempo. E hoje eu quero, com mensagem, no outro domingo, um outro pastor, um outro ministrador vai ministrar, continuando ministrando. Mas irmãos, eu quero em nome de Jesus. Olha só, eu quero e eu peço a vocês que em o nome de Jesus, vocês ouçam e abram. Meu pastor lindo, fala amém, meu pastor lindo. Isso, e humilde, vocês não podem esquecer disso aí também. Isso. Por que eu falo isso, irmãos? Porque o Espírito Santo tem ministrado muito forte a nossa liderança, os nossos pastores, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus discípulos, todos. E eu não sei se alguém assistiu estava naquela conferência Maranata do Dizascope ontem. Quem assistiu? Você lá atrás também. Então, irmãos, é que eu não tenho contato dele. Senão eu tinha ligado para o Douglas Gonçalves e falado assim: você andou lendo meu esboço, não vale. Você copiou, isso é plágio. Né? Não, isso é Bíblia. É Bíblia. Aleluia. Amém, queridos? Então eu quero orar que o Espírito Santo possa preparar o teu coração para essa mensagem. Obrigado, filhão. Não é propaganda, tá? Nós não colocamos a venda nessas garrafinhas aqui, mas é bem legal. Vamos orar? Feche os seus olhos. Papai, eu quero em nome de Jesus te agradecer pelo privilégio que nós temos, Senhor, de poder ouvir a Tua Palavra e ministrar a Tua Palavra e falar da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos nos reunir juntos. Ainda temos isso, ainda temos essa liberdade, Senhor, de poder juntos adorar o Senhor, de poder levantar um altar de adoração ao Senhor, de poder levantar as nossas vozes, Pai, em adoração e exaltação ao Teu santo nome. Nós entendemos que isso o Senhor tem feito em favor de nós, Pai. Obrigado pela família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela Sua misericórdia, pelo Seu perdão, pela Tua graça e pelo Teu favor. Obrigado, Jesus, porque nós não merecíamos nada disso, o Senhor assim mesmo fez. Então eu oro nessa hora, Espírito Santo, abre os nossos corações, ou melhor, nós abrimos o nosso coração para Ti e revela essa palavra em nossos corações para a glória de Deus. Amém, 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 queridos. Olha só, Mateus 24, então nós estamos nesse tema de Mateus 24, tema da série de mensagens, a urgência de tempo, ou do tempo. E só bem rapidinho, Mateus 24 começa então, primeiro Mateus 23, Jesus está falando o que vai acontecer com os judeus. Ele está sendo bem pontual e intencional em falar dos judeus. Mas em Mateus 24, ele começa a falar com os seus discípulos. No versículo 3 de Mateus 24 ele fala: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular, interessante que aqui fica um hashtag, fica a dica para nossa visão de discipulado, que ele fala bem assim, Jesus estava então nos montes, aproximaram-se deles os discípulos. Aqui tem algo muito interessante. Quando o nosso mestre Jesus estava no monte, os seus discípulos se aproximavam dele, porque eles valorizavam o que o seu líder estava fazendo junto com eles. Hashtag fica a dica, vamos continuar. Dize-nos quando sucederão, eles perguntam para Jesus, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século.
Porque eles tinham acabado de ouvir do ai daqueles, ai, tem um monte de ai em Mateus 23. Se depois você ler, é ai daqueles, ai dos hipócritas, ai daqueles que fazem isso, isso, isso. Então, no capítulo 24, Jesus começa a responder aos discípulos a pergunta deles. É uma sequência. Ele mostra os sinais, ele fala o que vai acontecer, e ele dá várias instruções. E aqui tem algo, irmãos, que nós como igreja precisamos aprender a pegar e se agarrar nisso. São palavras que Jesus disse nas Escrituras, que são instruções diretas. É uma observação íntegra, total e plena, como por exemplo, não vos assusteis. Como por exemplo, vede que ninguém vos engane. Jesus está falando dessas coisas. E ele começa a responder, e ele fala no versículo 13, lá de 24, aquele porém que perseverar até o fim será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Ele continua com as suas direções, fujam dos montes, orem, e ele fala aqui no capítulo 20, no versículo 25, vede que vos tenho predito. Tudo isso aqui nós falamos semana passada, por isso que eu não vou aprofundar, mas aqui no partir do versículo 32, ele fala, aprendam, ele, como eu falei no 25, ele fala, vede que eu tenho predito a vocês. No 35, 32, aprendam pois. E aí ele fala aqui no versículo 32 ainda, para a figueira quando já os seus ramos renovam, as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Quando vocês virem essas coisas, o tempo chegou. Então, eu creio que nós, essa geração, que nós que estamos ouvindo aqui, você que está ouvindo na sua casa, nós que estamos ouvindo aqui agora ao vivo, e para a glória de Jesus, irmãos, tem irmãos que assistem na Flórida, tem irmãos que assistem na Inglaterra, tem irmãos que assistem em Londrina, amo vocês aí de Londrina, o pessoal de Palmeiras está assistindo em vários lugares, irmão, para a glória de Jesus, a nossa, sem contar a Paz Church de São Paulo, que bomba, irmão, para tudo quanto é canto do mundo. Irmãos, nós somos a geração da volta de Cristo. Eu não quero falar de volta o que eu falei semana passada, né? Daquela mensagem forte que veio da parte da nossa liderança, que já estava no meu coração desde o início dessa pandemia. Mas eu quero falar algo para você. Talvez, eu não sei, não dá para dizer com afirmar, você falou isso, mas eu creio muito que os meus olhos, que os meus 4 olhos virão a volta de Jesus. Virão, irmão, vão ver, porque o tempo é esse. Então nós somos essa geração. Então olha aqui, irmãos, se nós somos dessa geração, há algo sobre nós que se nós não fizermos, nós estaremos sendo desobedientes ao Senhor. Sabe qual é? Saibam que eu vos tenho predito. Saibam. Ele fala aqui no capítulo 40, versículo 42, portanto, vigiai, porque não sabes o dia que vem o ladrão. Ele fala no versículo 44, fiquem também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a série que nós estamos ministrando, Urgência dos Tempos, fala disso. Aí ele liga, né? O Filho do Homem virá. Versículo 45, ele continua. E ele continua a explicação ou responder ao questionamento dos seus discípulos. Mas ele começa a fazer nos próximas 3 parábolas, ele faz comparações. Ele coloca 2 tipos de pessoas ou 2 tipos de grupos. No primeiro, que eu quero só citar, não quero aprofundar nele, mas ele fala, quem é pois o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Então Jesus está falando de 2 tipos de servo, um servo fiel, um servo prudente, e ele também está falando de um servo vadio e preguiçoso. A palavra vadio não está aqui na Bíblia, mas você vai ver que a atitude dele é de um servo desse tipo. Ele continua, versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier,
Então essas parábolas todas ele mostra o momento em que o Senhor chega até os seus servos, fala com os seus servos, sai de viagem, vai para algum lugar, e ele fala que ele volta. Irmãos, se tem um momento na Bíblia que eu gostaria de pedir para lá no céu, quando eu estiver sentado lá no céu, depois, deixa eu abrir um parênteses, bem parênteses aqui, eu acho que dá para surfar no céu, irmão. Já imaginou, tem algum surfista aqui? Levanta a mão. Você já imaginou pegar um tubo, mano, no céu? Sabe o que é legal? Que se você tomar uma vaca, você não morre afogado. Você fica lá dentro curtindo a vibe, aleluia. Top, sensacional. Mas, irmãos, eu fico imaginando o momento em que o Senhor Jesus voltar. E a cena que eu queria ver no telão, sabe qual que é? É aquela cena que os discípulos estavam vendo só os pezinhos de Jesus subindo. E aí os anjos chegam e falam assim: o que vocês estão fazendo olhando para ele? Esse que vocês estão vendo voltar aos céus, da mesma forma ele vai descer. Aí é como se o anjo falasse assim: vai, começa a fazer o que você tem que fazer, rapaz. E os discípulos, opa, então tá, então vamos continuar. E foram obedecer, foram lá, ficaram em Jerusalém, no tabernáculo. Estavam lá os 120 discípulos. De repente, um vento impetuoso, aleluia, foram batizados no Espírito. E quando foram batizados no Espírito, imediatamente eles saíram pregando o Evangelho da graça e do favor de Jesus. Mas olha aqui, quem é, a pergunta no versículo 40, quem é pois o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos? Quantos servos de Jesus nós temos aqui? Levanta a mãozinha assim, fica assim. Agora você com a mão em cima, olha para perto de você, para alguém que está do seu lado com a mão levantada. Olhou para ele, então, é o seu conservo. Por que conserva? Porque ambos servimos o mesmo Senhor, ambos servimos o mesmo propósito, ambos servindo o mesmo Senhor que veio, morreu, pelo poder de Deus ressuscitou e está no céu, doido para voltar para buscar a noiva dele. Mas aqui tem esses dois tipos de servo que servem no corpo de Cristo, que servem na igreja. Ai pastor, mas eu servi na igreja e fui ferido. Bem feito. Perdão, irmão, porque o Senhor falou o seguinte: de todas as coisas que deve guardar, guarde o seu coração. A obrigação de guardar o seu coração não é das outras pessoas, é a sua. Pare de responsabilizar para outras pessoas. Pastor, mas a pessoa fez mal para mim. Tá, e daí? Você vai fazer o quê? Vai morrer por causa disso? Não, perdoa. Olha para Jesus e fala assim: vou servindo a Jesus Cristo. Você é Difflin, você é worshipeiro, você não vai lembrar dela. Você lembra sim. A Jesus Cristo. Aí, ó, ele sabe, ele sabe. Aí, Paulo, tudo, conhece tudo. Faz isso, cara. Sabe por quê? Porque olha o que ele fala aqui: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus conservos, aos seus companheiros, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que eu acho interessante é que nessa parábola aqui, este servo ele já havia decidido: não, meu senhor, na verdade, esse negócio de Jesus, sabe, essa montoeira de palhaçada que nós estamos vendo no meio das igrejas de crente, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Fui ferido, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, e desvia. Irmão querido, você vai ver na próxima parábola que eu vou ministrar que acabou esse tempo. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. Amém? Castigá-lo-á, a palavra castigá-lo-á, ela expressa parti-lo ao meio, espedaçá-lo. Você acha que Deus
gosta de moer alguém, de arrebentar desse jeito? Só tem uma pessoa na Bíblia que o Senhor fala assim, que Ele se agradou em moer. Sabe quem foi? O seu próprio filho, por amor por você. O Senhor, nós lemos que Ele fala que Deus agradou-se em moê-lo, porque Ele já via você, já via a nossa vida. E aí nós entramos no verdadeiro tema dessa mensagem de hoje, Mateus 25. Você que está com a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia digital, liga ela aí, ou se pá, a gente assiste no telão aqui. Eu vou ler o texto, irmãos, todo, e depois eu volto falando do versículo, tá bom? Então, Mateus 25, Jesus ainda está explicando a pergunta dos discípulos. Ele continua, ele liga então, né? Só uma coisinha aqui que eu não posso deixar de falar, irmão, que eu sinto de falar. Eu não falei hoje de manhã, eu não ia falar agora à noite, mas eu vou falar. Ele fala assim, que este servo mau, que falou, o Senhor não vai voltar já, deixa eu viver da forma que eu quiser, eu vou me misturar, eu vou ter atitudes de volta, ainda que o Senhor Jesus me comprou, mas agora eu estou afim de ter essas atitudes de volta e tal. Ele fala que lançou sorte com os hipócritas. Sabe quem são os hipócritas? Ele fala que ali haverá choro e ranger de dentes, não é inferno. É o lugar quando nós vamos ver aquelas pessoas que no nosso julgamento mundano, no nosso julgamento carnal, ao nosso ver, era menor que nós. Mas o Senhor, conhecendo o coração daquela pessoa, colocou ela num lugar de maior influência do que você, no reino dele. A pessoa vai ter choro, porque vai falar, por que eu não mudei? Vão ficar com raiva, e vão arranjar os dentes, e vão ficar junto, sabe com quem? Com aqueles que falam uma coisa, mas fazem outra. Hipócritas. Que tem um discurso lindo, mas um exemplo terrível. Pessoas que falam, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Todos erram, irmãos. Eu não estou falando isso para você julgar alguém. Essa mensagem é para colocar um espelho na sua frente, e que nós, como igreja, possamos acordar. 25 então, versículo 1. Jesus liga em todo o contexto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 5. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, é forte, irmão, é forte. Toda vez que eu leio mais à meia-noite, o meu coração bate mais forte, sabia, irmãos? Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, 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 abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E ele termina essa parábola dizendo: vigiai, pois, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, o tema dessa mensagem não é as 10 virgens. O tema dessa mensagem são as 10 igrejas, ou os 2 tipos de igreja, ou os 2 tipos de crente. E eu oro que o Espírito Santo possa
abrir o teu entendimento. Amém? Vamos pegar alguns tópicos de cada versículo. Versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então aqui Jesus começa a falar assim, explicando a resposta. O que sinal 10 virgens? Primeira coisa que eu quero marcar aqui. 10 virgens. São 10 que foram chamadas, mas são 10 que não foram contaminadas. Escuta aqui. São 10 virgens que foram chamadas, são noivas. Estão preparando o noivo, estão esperando o noivo. São 10 pessoas que estão dentro da igreja. É um grupo de pessoas que está aqui dentro agora, nesse momento. Só que o Jesus fala, virgens. Abre um parênteses, eu não estou falando que você nunca, de um tipo de pessoa que nunca fez sexo ilícito por não conhecer Jesus. Eu não nasci crente, irmão. Eu fui me converter com 26 anos de idade. Nossa, faz tempo. Faz 4 anos. Nossa, como vocês são. Olha a risada dela, que genuína. Irmãos, mas está falando de virgens que não se contaminaram com outro homem, ou com outro senhor, com outros deuses. São 10 que estão separadas e guardadas para Jesus. São 10 tipos de pessoas que estão dentro da igreja, que leem a Bíblia, que oram, que buscam a Deus, que tentam com todas as suas forças viver piamente a graça e o favor de Jesus. São separadas. Primeira característica é essa: não são contaminadas, não têm um amante, porque elas esperam um noivo. Todas elas são iguais, a aparência delas é a mesma, são parecidas, todas são escolhidas. Aí ele fala, 10 dias que tomando as suas lâmpadas. E aqui vai um pouco do que o Douglas Gonçalves ensinou ontem. A parte das lâmpadas mostra algo que o noivo deu para elas, algo que elas têm, porque ele falou as suas lâmpadas. Fala de estrutura do noivo. Todas elas têm onde queimar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Sabe a confissão pública, bíblica, Romanos 10:9. Aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo tu e a sua casa. Simples. Confessei, creio no meu coração, confessei com a minha boca publicamente, sou salvo. Só essa Bíblia mente. Como ela não mente, então está salvo, tu e tua casa. Então você recebeu Jesus, amém? Quando você recebe Jesus, a palavra de Deus nos ensina que quando você entrega a tua vida para Jesus, o teu espírito que estava morto, era só corpo e alma, era um corpo escravizado por desejos da alma. Você entrega a sua vida para Jesus, o que acende em você? O Espírito. O teu espírito é vivificado pelo Espírito de vida. Então você passa a ter uma vida espiritual. Você passa a ter uma candeia para queimar. Você passa a ter um lugar onde o fogo do Espírito Santo acende, e o óleo que Deus colocou dentro de você tem que acender. As 10 eram assim. Todas elas. As 10 eram assim. Tinham lâmpada. Tinham óleo dentro da lâmpada. Irmão, nós temos igreja. Estamos sonhando com um prédio maior, porque o nosso Pasquides nós não podemos mais usar. Precisamos urgente ir para o nosso complexo Paz. Não é propaganda.
Irmãos, nós temos estrutura, nós podemos pregar, nós podemos falar de Jesus onde a gente quiser. Não, eu tenho que tomar cuidado com a política da boa vizinhança. Irmão, eu até estava um pouquinho preocupado com isso até algumas semanas atrás. Quer saber, não estou mais rasgando nada. Ai, Michel, virou fanático. Dá vontade de falar assim, é porque você não viu a turma da minha igreja, como é que são, mais louco que eu. Está na hora, igreja, está na hora. Está na hora, cara. Chegou a hora, não dá mais tempo. Não, mas tem que respeitar as outras religiões. Não estou falando de religião, querido, estou falando de Jesus. Sabe por quê? Escreve o que eu estou te falando. Dentro de muito pouco tempo haverão leis que proibirão o nome Jesus. E aí que nós vamos ver se além da tua lâmpada você também tem uma reserva de óleo. É aí que vai fazer a grande diferença. Jesus está nos dando uma direção. Estejam apercebidos, atentem, aprendam, vejam, escutem, olhem. Igreja amada, você que entregou a tua vida para Jesus, se você não brilha a luz de Cristo, se você não fala de Cristo, você está completamente fora do que Jesus tem para você. Sabe por que eu falo isso? Não, pastor, isso aí que tem que falar o pastor, é o evangelista, é o fulano. Para. Temos uma grande obra e não podemos parar, irmão. Jesus está voltando. E Ele não vem para buscar uma noiva que está dormindo pelos cantos. Não. Eu gosto de uma expressão que fala que a noiva, ela é sem mácula, amém? É um vestido lindo, lindo. Irmão, o Espírito Santo está adornando a igreja há quanto tempo? Enfeitando, adornando, pedras preciosas, tudo. Mas pode ter certeza de uma coisa: quando pega a barra do vestido, dá uma levantada, irmão, o que aparece é bota de guerra. Pode até ser uma noiva linda, imaculada, mas não é um salto de cristal no pé dela, é uma bota de guerra. Ai, mas eu não sei. Para, se você já entregou tua vida para Jesus, a luz do Espírito Santo se deu em cima de você, meu irmão, a luz tem que brilhar. Vamos ver a retaliação das trevas, irmão. Onde tem um pingo de luz, trevas não podem ficar. É por isso que a gente fala tanto de transparência no discipulado, porque quando você é transparência no discipulado, você deixa a luz entrar. E quando a luz entra, as trevas, Então essa noiva fala disso, fala da estrutura. Nós temos tanta coisa. Ontem nós estávamos aqui no Difflin Worship. Irmão, o que foi aquele mover? Ah não, os jovens são todos chapados. Pois então, irmão, eu sou jovem. Não, eu não tenho mais idade para chorar. Pois então eu oro que o Espírito Santo te arrebente e te faça chorar de volta, para que o odre seja cheio de lágrimas, porque Jesus está voltando, irmão. Nós não temos mais tempo, deixa eu continuar. Então, as lâmpadas todos têm, todos receberam de Jesus. Aí ele fala a parte aqui que ele fala assim: e saíram a encontrar-se com o noivo. É um momento em que elas já saíram. E para mim nós estamos esse tempo já aconteceu. Nós já saímos do mundo, nós já saímos do lugar que nós estávamos. Nós como igreja já estamos indo em direção. Nós já sabemos que Jesus está voltando. Nós já fomos chamados, viemos ao culto, aleluia. Viemos aqui para nos encher do óleo, para pegar fogo, para aleluia. Só que nós temos um destino: nos encontrar com o noivo. A minha pergunta é: a tua vida tem sido para procurar e se encontrar com quem? É o noivo. É o noivo.
Nós já estamos nesse processo, nós já saímos a encontrar com o noivo, mas aqui tem uma diferença. E eu creio que o momento histórico e profético que nós estamos vivendo é um tempo muito sério. 2021 nós vamos começar a ver coisas terríveis. Eu fui no culto lá na Paz Church, eu saí mais desanimado do que eu entrei. Não vai não, porque tu vai experimentar o que o Espírito Santo faz num coração que arde por ele, querido. O único que traz uma paz que transcende o entendimento humano chama-se Jesus Christ, nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Só Ele, amém. Saíram ao encontro, e aqui tem uma diferenciação. Deus, o Espírito de Jesus coloca dentro da igreja 2 grupos de pessoas: as que além da lâmpada que elas têm, além do óleo que elas já têm, elas levam consigo uma vasilha cheia de óleo, porque elas são sábias. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. E eu quero falar um pouquinho sobre essa diferenciação aqui. Todas elas estavam na igreja, como você já ouviu, mas a atitude delas, a percepção delas fez com que elas tivessem atitudes diferentes. E aqui nós lemos assim, eu fui pegar a raiz da palavra nécia, porque choca, e essa mensagem é uma mensagem que ela deve ser incisiva, brutal. Ela deve ser uma mensagem sim, que chacoalhe e amoleça o seu joelho, para que a estrutura de religiosidade que o espírito do anticristo está querendo implantar nas igrejas do mundo seja espedaçada com a unção que existe na palavra de Deus. Nécia, ele falou 5 eram nécias. A raiz moros dessa palavra significa idiota, mentalmente inerte. É mole? Mentalmente inerte, entediante em compreensão, sem sentido, sem controle da realidade, agindo como quem não tem cérebro. É o típico sem noção. É a pessoa que está na igreja, vem domingo, vai domingo, está sempre 50-50, 50-50. Se está bem, está bem. Qualquer coisinha que aconteça, alguém falha, alguém olha torto, alguém não cumprimenta, já não está mais bem. Querido, a igreja é lugar de pessoas serem tratadas, é lugar de pessoas serem cuidadas pelo espírito de paternidade do Senhor. Só que o pai que ama o seu filho, quando esse filho que já é adulto, mas começa a ficar de desobediência, a Bíblia fala que a vara a afugentará. E Deus é um Deus que Ele ensina com exemplo. Deus jamais ia nos ensinar a corrigir os nossos filhos quando eles obedecem com a vara, se Ele não fosse dar o exemplo, corrigindo você, que também é filho. Ele ama você. Então nós temos, infelizmente, irmãos, pode ter pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão como nécias. Elas estão como que com uma mente inerte. Elas estão como que uma mente sem noção da realidade bíblica, da volta de Jesus. São pessoas que, por não conhecerem, por não desenvolverem um relacionamento com Jesus, e não o Jesus da pregação do coach tal, não o Jesus da pregação do mentor tal, não do mega pastor tal, não, é o do Jesus que você conhece quando você o busca. Aqui não é o Jesus do pastor, não é o Jesus do apóstolo, não é o Jesus do padre, do papa, do santo, é o Jesus da Bíblia, que você tem que conhecer.
Eu posso me desarrebentar pregando sobre ele. Se você não for buscar, se você não for conhecê-lo, você corre o risco de chegar lá naquele dia e ele falar: não vou abrir a porta porque eu não te conheço. E eu não quero chegar naquele dia e ver pessoas que eu amo, que eu vi dentro da igreja, terem seu lugar com os hipócritas. Eu não quero. Jesus está nos ensinando, está nos deixando alerta, falando aos nossos corações: vejam que ninguém vos engane, olhem, prestem atenção, os sinais são esses. Mas algo muito importante está para acontecer aqui. A palavra prudente, prônimos, são simples. Prudência é inteligência, sabedoria, pessoa atenta, pessoa ligada. É a pessoa que vem na igreja, irmãos, que vem na estrutura para adorar. Não vem para receber, vem para dar. Dá, sabe o que? Atenção para o irmão. Ver o irmão. Cara, eu amo o irmão, andar pela igreja, abraçar os irmãos, ficar feliz. Pô, cara, que bom que você está aqui. Ver um cara chegando na igreja, ver, poxa, que legal te ver aqui. A gente vem na igreja para isso, irmão. Por que o diabo não quer que as igrejas aconteçam? Por que estão queimando a igreja para lá e para cá? Estão derrubando. Eu acho engraçado que eles queimam a igreja de crente, queimam a igreja dos católicos, derruba a cruz de igreja. Por que eles não vão destruir uma sinagoga de muçulmano islâmico? Por que não vão fazer isso? Não vão. Porque os caras, yalá, pum, explode e morre todo mundo. Não fazem. Porque eles sabem que os cristãos representam o seu Senhor Jesus Cristo, que com uma ovelha calada na mão do seu tosqueador, não abriu a boca como uma ovelha a caminho do matador. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos, irmãos, em que essa geração vai experimentar uma dinâmica fortíssima. Fortíssima. Uma dinâmica onde nós vamos ver a intensificação das trevas, a intensificação da maldade, a intensificação da iniquidade, a manifestação cada vez mais clara da maldade, e por consequência, como o texto nós lemos, o amor de muitos, se não quase todos, esfriaria. Nós estamos vendo, é uma geração que vai ver isso. Uma geração que cansou de aguardar o noivo e começa a apostatar. Eu falo que é uma geração mole, uma geração que se tornou medrosa, uma geração que se tornou ofendida, uma geração que se entregou à luxúria e uma geração que amou o engano mole. Nós não somos esses. Só que Jesus fala que daquelas 10 virgens tinha 5 que eram tolas. E ele fala, continuando o texto: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono adormecido, e adormeceram. Isso aqui fala algo muito forte para mim, irmãos. A primeira coisa que eu aprendi com o Douglas Gonçalves foi o quê? Que é, todos cansam. A vida cotidiana é normal, irmão. O trabalho cansa. Tem trabalho que cansa muito, é físico, cansa. Cuidar de filhos, criança, cansa. Uma coisa que Deus não perde, irmão. Essa pandemia ajudou muitos pais a serem de verdade pais, porque não tiveram mais a igreja para terceirizar a educação dos seus filhos. Tiveram que se responsabilizar. Não tiveram mais a escola para ensinar os seus filhos. Eles estão tendo que ensinar os seus filhos. Aí o que está acontecendo? Estão deparando com o lapso que havia entre a aproximação de pais e filhos. Deus não perde. Deus fez isso para expor, para falar como você é ruim. Não, é o amor dele. Ele fala assim: ainda dá tempo de você arrumar, ainda dá tempo de você acertar. Se você está ouvindo essa mensagem essa noite, é porque ainda dá tempo de você consertar. Alguém está ouvindo trombeta tocar? Eu não estou. Então ainda dá tempo.
Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Eu não quero falar que isso aqui é negligência da igreja ou algo assim. Só que uma das coisas que eu leio no versículo 13 do 24 é: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, vai estar cansado, vai estar difícil, mas eu vou ser encontrado pelo meu Senhor quando eu voltar como um servo bom e fiel. Eu vou estar servindo os meus conservos, eu estarei servindo a igreja de Jesus. Eu estarei servindo, nem que seja na porta do banheiro. E para encerrar, queria chamar o nosso time de louvor, começar a colocar aquela vibe alucinantemente chapada da presença de Deus. Sabe que miojo cozinha em 3 minutos, né? Descobri que a turma do Difflin são tudo miojo, irmão. 3 minutinhos, o Juan já começa. Tardando o noivo. Sabe o que isso aqui mostra para gente? Sabe por que, olha aqui, irmãos, deixa eu desligar meu esboço. Sabe por que Deus está clamando para você não ser uma nécia, para não ser uma crente religiosa, um crente religioso? Deus está te chamando para você perdoar de uma vez, irmão. Perdoa de uma vez, irmã. Cura, restaura, estabelece, porque levanta-te e resplandece a luz sobre a tua vida, cara. Deu tempo, acabou o tempo. Eu não sei se vou servir, eu vou ver se a igreja me agrada. Para, brother! Mergulha, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, Ele tudo fará, ninguém te prende, irmão. Eu não vou, porque fulano falou mal de mim. Foi ele que morreu na cruz por você ou foi Jesus? Carrega uma botija. E uma coisa interessante desse texto é que as prudentes, elas pensaram na possibilidade de tardar o noivo. Elas pensaram na possibilidade do tempo se prolongar um pouco mais e acabar o óleo que elas tinham de quando elas se converteram. E aqui eu quero falar para você: aquele fogo que você tinha quando você converteu e agora você não tem mais, é porque você está esquecendo de encher a tua botija. Está gastando muito tempo polindo a sua lâmpada para refletir o brilho de outras lâmpadas, quando Deus quer que você queime o óleo do conhecimento dEle. Está gastando muito tempo deixando a lâmpada brilhosa, quando o que realmente importa é você ter óleo dentro dela. O texto fala lá no final, quando ele fala assim: mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Essa palavra conhecer, no tempo, essa palavra conhecer, ela vem de um radical, que ela é a mesma palavra que é utilizada no Antigo Testamento para mostrar e simbolizar o momento em que o homem, o noivo e a noiva têm o primeiro relacionamento sexual após o casamento. Eles se conhecem. Para mim, irmãos, estudando isso aqui, dá para falar muita coisa aqui das 10 virgens, irmãos. Você vai achar muita coisa. Mas para mim, a botija com óleo, sabe o que é? É você ter relacionamento com Jesus. Porque é o seguinte: nenhum noivo vai se casar com uma noiva que ele nunca conheceu, nunca viu ela, nunca ouviu a voz dela, não sabe nem quem é. Jesus vai casar com uma noiva que ele conhece, porque é uma noiva que anseia, deseja tê-lo por perto. Talvez você teve isso quando converteu. A tua porção que estava na sua lâmpada está lá, e o tempo passou. Talvez dormiu, cansou, adormeceu.
Só que Jesus não voltou ainda. Nós ainda não temos tempo de você colocar óleo na sua botija. Porque vai chegar uma hora em que nós não vamos ouvir isso aí, e aí nós não teremos tempo. Aí não adianta ir buscar nos mercadores. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu, que estou ministrando para você, eu não sou mercador de óleo. Esse púlpito não é mercador de óleo. A nossa igreja não é uma igreja mercadora de óleo. Nós somos famintos e sedentos pela presença de Jesus. E Ele nos dá o óleo. Porque o óleo do Senhor não se compra, irmão. O que o Senhor está ministrando nos nossos corações é que você possa se arrepender e entender que aquele óleo talvez esteja acabando. Olha o que elas falaram aqui: dá-nos o vosso azeite. Ei, me dá o que você tem. Ei, eu quero isso. Isso aqui elas falaram, não. Nós estamos num tempo, irmão, de aprender a dizer não. Eu estou falando do tempo de egoísmo. Eu estou falando do tempo de você valorizar o quem você é e quem você está com Jesus. Porque quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos o óleo que tem dentro da nossa vida, quando nós entendemos o preço que Jesus pagou, vida, contanto que se cumpra o chamado que o meu Senhor Jesus me deu de ministrar o Evangelho da graça de Deus. Pastor, isso é coisa para o pastor. Isso é item de série para aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor. Você já entregou tua vida para Jesus? Já está no seu DNA salvar almas, encher a igreja. Como eu falei aqui no domingo passado, o pastor está preocupado em encher a igreja. Não, sei que eu esteja peco. É claro que eu quero encher a igreja, irmão. É óbvio que eu quero ver a igreja cheia. Mas eu não quero ver só uma igreja cheia de crente. Eu quero ver uma igreja cheia de... Mas tem algo aqui, irmãos. Agora eu quero pedir para você ficar de pé. Pastor, de onde que você fala que nós vamos ver tempos difíceis? Pega Daniel 9, Daniel 11, Ezequiel 13, Ezequiel 7, 13, 32, 34, 35, 36. Pega Isaías 40, Isaías 60, Isaías 62. E ali você vai perceber vários outros textos que falam da volta de Jesus. E você vai perceber que a dinâmica do tempo da volta de Jesus é uma dinâmica aterrorizante dessa forma. A maldade aumentando, a iniquidade aumentando, mas, escuta, a palavra também nos ensina que nunca na história da igreja, nunca na história da humanidade haverá tanta manifestação de Deus, tanta manifestação da glória de Deus, um mover que nós nunca vimos. Nós nunca vimos. Só que o que acontece, irmão? Não é do púlpito para baixo, é geral. São pessoas que não vão depender do púlpito para incendiar, elas virão para os cultos incendiadas. Elas sairão do culto incendiando. Elas voltarão para suas casas em chamas. Porque é assim que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. Só que as nossas botijas têm que ter óleo de reserva. O crente que você era o ano passado não aguenta o crente que o Senhor quer que você seja esse ano daqui para frente. O tipo de cristão que você era até alguns meses atrás não vai aguentar. Eu falo com dor no meu coração, como um alerta. O tipo de crente que você era em dezembro de 2019, janeiro de 2020, não vai aguentar o crente de 2021 para frente, irmão, não vai. Pastor, o que eu faço? Mude teu foco. Agora deixa eu falar um outro cara que Deus está preparando. É uma geração inteira
inteira. Isaías 40, o Senhor fala assim, no versículo 3: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Uma geração de João Batistas. Você vai entender. Uma geração de Joanas Batista, vamos dizer também. Não sei qual que é o feminino de João, só consigo entender Joana. Batistas, pessoas que não terão a sua vida por preciosa, porque elas olharão para o deserto e falarão: eu não tenho medo do deserto, porque é no ermo que vai fluir o rio, é no ermo que o vale é aterrado, é no ermo que o outeiro derrete, é lá que se levanta o João Batista. Não é uma geração que tem medo do deserto, é uma geração que entende que o deserto é um processo para formar em mim o que Deus quer formar. Sabe que geração é essa? É uma geração, irmãos, que uma pessoa depressiva num vale de religiosidade, de depressão, vai ser aplainada. É uma geração que vai encontrar pessoas extremamente orgulhosas e arrogantes e cheias de si, e com a palavra do Senhor, com a sabedoria de Deus, vão aplainá-las e deixar todo mundo nivelado. Sabe qual o nível? A estatura de varão perfeito, a medida da excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Mas tem algo mais nessa geração. Deixa eu achar aqui de volta. Ah, Jesus. Então elas foram tomadas de sono, cansaram e adormeceram. Mas à meia-noite. Mas eu acho lindo isso, irmãos. Jesus, você lê as escrituras, Deus, a palavra de Deus, está cheia de si. Se verdadeiramente guardares essas palavras, se as minhas palavras permanecerem em vós, se os vossos frutos permanecerem, se isso. Mas também tem uma outra coisa, a palavra de Deus: os mas. No meio disso tudo, nós lemos aqui João Batista. Deixa eu pegar aqui rapidão. Ele fala no capítulo 3 de João, não lembro qual que é o versículo, acho que é o 39. Ele fala assim: quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo o serve e ouve a sua voz e se alegra com a voz do noivo. Sabe quem são esses? É a geração que decidiu não dormir. É a geração que à meia-noite vão gritar: olha aí o noivo! Olha lá o noivo! Lá está o Senhor! É a geração que passaram por isso e vão dizer: eu quero queimar! Eu não quero mais estar preso em religião, preso em dogma. Eu quero viver Jesus na sua plenitude, conhecê-lo, me relacionar com Ele. Senhor, quem Tu és? Quem o Senhor é? Eu sou aquele que te ama. Eu sou aquele que te comprou do pecado. Eu sou aquele que no meio da tribulação eu vou te dar paz. Uma geração de amigos do noivo. Porque para alguém falar para os que estavam dormindo: olha aí o noivo, é porque ele permaneceu acordado. Feche seus olhos, por gentileza. Feche seus olhos. Eu quero que você relaxe, descruze seus braços.
Espírito Santo, eu oro que o Senhor comece a mostrar áreas da nossa vida em que nós estávamos andando como nécias, como nós já estávamos separados para o Senhor, vivendo na igreja com as nossas lâmpadas, mas estávamos andando como nécios, como sem noção, como achando que temos tempo para alguma coisa quando na verdade não temos mais. É tempo de perdão, é tempo de restauração, é tempo de viver a vida cristã na sua plenitude. Nós não temos mais tempo para brincar. Nós não temos como brincar de ser crente, não temos como brincar de ser igreja. Não dá. Espírito Santo nos ensina. Ensina como ontem, Pai, aquele pregador ministrou os jovens e perguntou quantos entendem das 7 esferas de influência da sociedade, e praticamente toda a plateia levantou a mão. Entendem, Pai, que a solicitude da vida desse século tem apagado as nossas candeias, mas o Senhor é um Rei soberano que equipa o seu povo, que treina o seu povo para ocupar áreas de influência da sociedade, Pai, onde serão, por consequência, abençoados, prósperos. Mas o alvo está em plantar aquilo que está no teu coração, Senhor. Espírito Santo, mostra. Meu coração